Olá, o trabalho que apresentamos para a Semana da Enfermagem 2023 do Conselho Regional de Enfermagem do Paraná é intitulado Educação em Saúde a Pessoas Privadas de Liberdade, realizada por enfermeiro, relato de experiência. Esse trabalho foi elaborado por mim, Marta Cossetin Costa. Eu sou enfermeira, atuo na Secretaria de Estado da Segurança Pública, Departamento de Polícia Penal. Sou doutoranda em enfermagem na Universidade Federal do Paraná. Pela professora doutora Maria de Fátima Mantovani, também enfermeira, professora titular aposentada no programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade Federal do Paraná. Pela professora doutora Fernanda Moura da Almeida Miranda, também enfermeira, professora adjunta no programa de pós-graduação em enfermagem da Universidade Federal do Paraná. Pela graduanda em enfermagem, Beatriz Schmidt, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, pelas enfermeiras Viviane Soares dos Santos e pela enfermeira Vanessa Piscina em Paz, também doutoranda em enfermagem na Universidade Federal do Paraná. Esse trabalho, né, que nós estamos apresentando aqui na Semana de Enfermagem, ele é parte da minha pesquisa de doutorado, da minha tese de doutorado, a qual é intitulada Doença Crônica e Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade, à luz da teoria salutogênica e estudo de métodos mistos, cuja defesa está prevista para 22 de maio de 2023. Nós temos, então, uma parte dessa tese, né, um subprojeto, que foi financiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, por meio do Ministério da Saúde e da Secretaria de Atenção Primária, né? Do Departamento de Promoção da Saúde, que é pela chamada pública 27 de 2020, cujo título, né, Pesquisa em Doenças Crônicas Não Transmissíveis e Fatores de Risco Associados. O nosso subprojeto ele é intitulado Protocolo de Hipertensão Arterial para Pessoas Privadas de Liberdade. Quando nós falamos, então, em pessoas privadas de liberdade, é preciso lembrar, né, que no contexto mundial nós estamos falando de mais de 11 milhões de pessoas, no contexto brasileiro mais de 800 mil pessoas, e no contexto do estado do Paraná, mais de 80 mil pessoas. É preciso sempre considerar, né, que os modos de vida dos grupos populacionais, eles estão relacionados, então, aos determinantes sociais da saúde, né? Que normalmente entre a população privada de liberdade, né, tem uma grande influência, então, dos fatores socioeconômicos e também comportamentais, né, socioeconômicos tais como renda, alimentação, moradia, né, comportamentais relacionados, conforme Voller 2016 e colaboradores apontam, né, a um consumo elevado de substâncias, né, como drogas, cigarro, bebidas alcoólicas, né, então, a marginalização, né, das pessoas privadas de liberdade, ela é um processo que antecede o processo da privação de liberdade em si, inclusive relacionado ao acesso aos serviços de saúde. A enfermagem, enquanto profissão comprometida, então, com assistência nos diferentes contextos socioambientais e socioculturais, também tem a prisão como um contexto de assistência, considerando, né, que a enfermagem é o maior grupo de profissionais da saúde atuantes no contexto das prisões. Então, do trabalho da enfermagem, das ações de enfermagem nesse contexto, depende a assistência em saúde, a atenção em saúde para essa população. Lembrando, então, que a Organização Mundial da Saúde, né, ela aponta que os cuidados para as pessoas privadas de liberdade, eles devem ser equivalentes àqueles prestados na comunidade, né? E no contexto brasileiro, esses direitos estão assegurados, né, na Lei 8.080, na Constituição Federal, na Lei de Execuções Penais, né, e melhor descritos, então, na Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade, que trabalha, então, especificamente a saúde para as pessoas privadas de liberdade e sobre que princípios e diretrizes ela deve ser executada, né? Que no caso é alinhado então à rede de atenção à saúde, tendo a prisão então como um ponto dessa rede de atenção em saúde. O objetivo, então, desse relato de experiência é refletir atividades de educação em saúde a pessoas privadas de liberdade realizada por enfermeiro. A metodologia, então, desse estudo foi uma pesquisa de intervenção, que é aquela, então, no qual o fenômeno, né, o processo de investigação do fenômeno, ele tem interação com a realidade e na qual se propõe, então, uma mudança nessa realidade.
Nós trabalhamos, então, com consultas de enfermagem individuais e grupos de discussão. Foram 3 consultas de enfermagem e 3 grupos de discussões, realizados, então, de forma alternada. As consultas de enfermagem contavam com exame físico, verificação de dados antropométricos, né, de índice tornozelo braquial, né, dos sinais vitais, e os grupos de discussão, eles foram 3. O primeiro grupo trabalhou mais com os conceitos da hipertensão. Nós nos utilizamos, então, de um vídeo de Varela, 2018, que falava sobre hipertensão, de uma apresentação elaborada pelos pesquisadores no programa Canva e de um jogo de perguntas e respostas, né, de verdadeiro ou falso, que foram os elementos que nortearam, então, a discussão do primeiro grupo. No segundo grupo, nós nos utilizamos da sala de aula invertida, onde os participantes faziam a leitura, então, das bulas das suas medicações, e a partir dessa leitura foi abordado, então, o tratamento medicamentoso da hipertensão arterial. Nesse segundo grupo de discussão, também foram trabalhados, né, o tratamento não medicamentoso. E uma das dinâmicas utilizadas nessa segunda atividade foi um jogo, então, de montar o prato, onde as pessoas privadas de liberdade, em duplas ou trios, montavam o prato que elas consideravam ideal. E aí, diante desse prato, iam se elaborando as discussões. E a terceira atividade, né, o terceiro grupo de discussão, ele foi realizado, então, com o uso de um computador, com acesso à internet. Ele se utilizava, então, de um roteiro, né, elaborado pelos pesquisadores previamente, o qual as pessoas privadas de liberdade deveriam, então, procurar sites seguros, nos sites seguros, dados acerca da hipertensão arterial. Incluíam sites como o site do Ministério da Saúde, o bulário da Anvisa, o caderno de atenção à hipertensão arterial, né, o caderno do Ministério da Saúde, também o site do CNJ, né, que tratava, então, das fake news, né, como identificar as fake news. E também um jogo de perguntas e respostas que eles respondiam online no programa Socrative, que gerava então resultados, né? O quanto eles tinham acertado ou errado e sobre o qual era realizada então a discussão mediada, né, pela pesquisadora. E nesse joguinho então realizado no Socrative, que também foi elaborado pelos pesquisadores, né? Fazia-se um apanhado geral do que foi discutido nos demais grupos de discussão. Em relação, então, à metodologia, nós nos utilizamos de amostragem por conveniência, nos utilizamos, então, da totalidade de pessoas privadas de liberdade com diagnóstico de hipertensão arterial, da unidade penal, que foi alvo da pesquisa. É uma unidade penal, então, da Tríplice Fronteira, e ela só comportava, então, homens. Então, a nossa amostra foi exclusivamente do sexo masculino. A nossa metodologia, então, como já apontei, foi por meio de consulta de enfermagem e grupos de discussão. Nós tivemos, então, como resultado, né, 39 homens privados de liberdade atendiam aos critérios de inclusão da pesquisa. Destes, 38 aceitaram compor a pesquisa, né? Apenas um se recusou. Portanto, nós tivemos uma participação bastante elevada, né, chegando a índices de 97,4%, que aceitaram compor a amostra. Nesse sentido, então, a gente vê que as pessoas privadas de liberdade, elas se mostraram muito receptivas à participação em atividades de educação em saúde, o que corrobora, né, com dados de Moraes, né, que realizou então um estudo em Portugal com pessoas privadas de liberdade, e também de Maestre Miguel e colaboradores em 2016. Isso evidencia, então, que esse grupo populacional está também, apesar do contexto, né, prisional, eles estão sim disponíveis, né, e têm tendência à participação das atividades de educação em saúde. Durante as atividades de educação em saúde propostas, as pessoas privadas de liberdade se apresentaram proativas, interessadas nas temáticas, né? Elas realizavam questionamentos, compartilhavam as suas vivências, as suas experiências, as suas dúvidas, os seus saberes, né? Principalmente durante as dinâmicas, né? E em especial na dinâmica em que elas se utilizaram do computador, elas se mostravam bastante alegres e colaborativas, né? Nós acreditamos, né, que a dinâmica com o computador, como faz
para a maioria delas, o computador fazia muito tempo que elas não tinham acesso, talvez tenha gerado, então, uma maior satisfação. Essa proatividade, né, e o compartilhamento das experiências também foi evidenciado por Moraes numa pesquisa realizada com pessoas privadas de liberdade com meio de atividades de educação em saúde também, que corrobora, então, com os nossos achados. Outro resultado que nós obtivemos nas atividades de educação em saúde foi a interação dos agentes de segurança, né? Esses profissionais, eles estavam no contexto para fazer a guarda e a custódia das pessoas privadas de liberdade. Contudo, eles também acabaram por participar das atividades de educação em saúde, porque eles colaboraram, né, com as suas experiências, explicitaram as suas dúvidas, né, apontaram as suas vivências, né, interagindo tanto com a pesquisadora, né, quanto com as pessoas privadas de liberdade. Consideramos nesse sentido, então, que a educação em saúde conduzida por um enfermeiro, né, ela se constitui, então, de uma ferramenta potente, né, para construir e para fortalecer ações de cuidado e manutenção da saúde nesse grupo humano vulnerável, né, que são as pessoas privadas de liberdade. E nesse sentido, né, a enfermagem pode contribuir com a melhoria na condição de vida dessas pessoas e também com a justiça social, que ainda que na prisão, né, a oferta, então, o direito, né, de acesso aos cuidados em saúde, na perspectiva, né, da educação em saúde e da promoção da saúde realizada por enfermeiro. Essas são algumas das referências que nós nos utilizamos, então, para essa apresentação. Eu deixo o meu contato, né, se alguém tiver alguma dúvida ou tiver interesse em ver a íntegra do trabalho. Muito obrigada.